Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, na palavra de Deus, no trabalho de Deus, uns cantam, outros pregam, alguns ensinam, outros coordenam. Cada pessoa orientada por Deus tem um papel importante na sua casa, na sua igreja. É Deus distribuindo, visando o bem comum. Se a palavra de Deus informa o bem comum, é um bem abençoado por Ele. Amor, união, santificação, salvação, isso é o bem comum de Deus. Enquanto muitos mentirosos e vigaristas deturpam, atropelam a palavra de Deus, muitos homens convocados por Deus demonstram indiferença. Muitos homens convocados por Deus não demonstram interesse. Eu tenho lembrança de algumas imagens antigas por causa de suas características diferenciadas. Muitos anos atrás aparecia na TV umas imagens sobre o comportamento do homem diante dos acontecimentos do mundo. Essas imagens foram muitas vezes copiadas, representadas e até usadas em capas de disco. As imagens eram uma pessoa com a mão nos olhos, outra pessoa com as mãos na boca e uma terceira pessoa com as mãos nos ouvidos. Podia ser também a mesma pessoa fazendo as três imagens. Significava: eu não vejo nada, eu não digo nada, eu não ouço nada. Eu estou cego, surdo e mudo. Muita gente hoje está assim, não para as coisas do mundo, mas para a palavra de Deus, sem ver nada, sem dizer nada e sem ouvir nada. E nós, que dizemos ser servos de Deus, como estão os nossos sentidos? Estamos vendo, ouvindo ou dizendo alguma coisa? O tema de hoje são as visões e os escolhidos de Deus. Vamos usar o texto Coríntios, capítulo 12, de 4 a 7. A palavra de Deus diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Algumas pessoas dizem para mim que têm visões, que têm revelações. Visões de como seria o céu, ou visões de como seria Deus. Visões e anseios no coração das pessoas. Ver a Deus e viver no céu. Terrível seria visões e anseios das pessoas de ver e viver no inferno. Eu não posso e não quero duvidar de que não seja verdade as visões que as pessoas têm. Algumas coisas em minha vida só têm, vamos dizer assim, explicações se for de Deus. Deus nos criou e Deus nos formou com uma capacidade incrível. A palavra de Deus está dizendo: muitos dons, diversos ministérios, um Senhor de todos, um único Deus, cheio de poder e um Espírito concedido a todos nós para realizar a sua obra. O Espírito Santo para nos capacitar, ungir, orientar, proteger e abençoar. As visões, as revelações de Deus sempre ajudaram aos seus profetas a identificar e indicar procedimentos corretos. Ajudaram também ele a viver procedimentos corretos, obedecer e se santificar. Uma coisa está profundamente ligada à outra, mas as nossas visões e revelações só nos darão prazer, alegria e paz se fizermos como Deus nos ensina. Os dons e talentos que Deus nos deu, se ao invés de usarmos para glorificar a Deus, usarmos para benefício próprio ou para o mal, seremos angustiados, aflitos
seremos envergonhados e teremos muito sofrimento. Desde os tempos dos profetas, sempre fomos capazes de ter visões e ouvir revelações de Deus, porque somos e fomos criados para sermos canais de bênçãos. Nós fomos criados para ter uma conexão perfeita com Deus. Usando uma linguagem figurada, podemos dizer que a nossa internet espiritual chama-se santificação e o nosso provedor é o Espírito Santo. O cérebro é o computador e o coração é o mouse. Direcione o seu mouse, o seu coração para Deus e o seu cérebro, seu computador será santificado, isso é, todo o seu corpo será voltado para Deus. Foi através dessa ligação espiritual que servos de Deus falaram com ele e tiveram visões, escutaram a Deus. Noé não viu a Deus, mas ouviu ele dizer: eis que é chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Só não aconteceu para toda criatura porque Noé era um homem de Deus. Abraão não viu a Deus, mas ouviu ele dizer: deixa a tua terra, a tua família, a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Sê tu uma bênção. Isaque, Jacó, José, todos eles escutaram a Deus, obedeceram e glorificaram. Moisés ouviu a Deus e, além de ver a sarça ardente, foi instrumento de Deus para a libertação de um povo, realizando milagres e prodígios. Isaías foi profeta e mensageiro de Deus em tempos difíceis. Isaías diz assim, no capítulo 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O Senhor abençoou, ungiu Isaías para pregar o evangelho aos humildes, curar os corações aflitos, anunciar o perdão e a liberdade aos prisioneiros do pecado. Somente com o poder de Deus ele poderia fazer isso. Ele foi ungido, teve visões para entender a sua missão. Os escolhidos de Deus têm uma missão a escolher. Têm uma missão a cumprir, quero dizer. Deus nos capacita para sermos especiais, louvando e pregando o evangelho da libertação. O que estamos fazendo com os dons e talentos que Deus nos dá? Estamos usando para glorificar a Deus ou simplesmente nós nos fazemos de surdos, cegos e mudos? Quando Deus nos capacita e dá visões, Ele tem um plano: alcançar mais pessoas através de nós. Ezequiel, falando no capítulo 40, versículo de 1 a 4, diz assim: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à estrada com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo o que eu vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. É para isso e muito mais que Deus capacita o homem, para anunciar, para compartilhar. Vê com teus olhos, ouve com teus ouvidos, coloca no teu coração e fala para todos o que o teu Deus fez e ainda fará por aqueles que o amam, por aqueles que obedecem. O nosso erro é ver as coisas de Deus e não guardar no coração. O nosso erro é ouvir as palavras de Deus e nunca obedecer. Não praticamos a palavra de Deus e por isso não confirmamos
a sua verdade, o seu poder e a sua força. Sem obediência, sem santificação, isto é, sem conexão com Deus. E o nosso cérebro, o nosso raciocínio vai sendo invadido por coisas que não agradam a Deus. É como um computador cheio de vírus. E o coração fica igual a um mouse que não se movimenta em direção a Deus. Nós somos, queridos, orientados, ensinados, confortados, protegidos, abençoados por Deus para quê? Recebemos o Espírito Santo para quê? Em Atos dos Apóstolos 7,56, antes de ser apedrejado, Estevão teve uma visão dos céus abertos e de Jesus de pé à direita de Deus. Por isso mesmo que a morte não o amedrontava e ele não sentia dor. Por isso mesmo que ele, cheio de alegria e santificado, ainda pôde pedir perdão pelos pecados daqueles que o matavam. Em 2 Coríntios 12:1-6, o apóstolo Paulo fala da sua viagem ao céu. Ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é permitido ao homem repetir. De tal coisa me engloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei insensato porque direi a verdade. Mas evito para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou ouve. Palavras inefáveis, palavras que não se pode dizer devido à sua beleza e força. Palavras indescritíveis. Vejam essas duas frases do apóstolo Paulo. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. De tal coisa me gloriarei, mas não em mim mesmo. O apóstolo Paulo fala de si mesmo na terceira pessoa. Por que a separação sendo a mesma pessoa? Porque o homem que Paulo se gloriava era o homem espiritual que havia dentro dele, e não o homem carnal. Como ele mesmo disse, não eu, mas Cristo vive em mim. A alegria de Paulo era perceber que havia conquistado um estágio de obediência e santificação que permitiu que ele fosse levado ao paraíso. Continuando, o apóstolo diz: evito me gloriar para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou ouve. Paulo não queria ser adorado ou idolatrado. Paulo queria que as pessoas vissem nele ou ouvissem dele que Jesus é o Senhor e Deus é o Pai Celestial de toda a honra e toda a glória. Evito para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou ouve. Paulo estava dizendo: não importa se eu sou um homem de visões ou de milagres. O que importa é o que Deus quer que eu faça, pois para isso foi que ele me capacitou. E todo homem capacitado, ungido por Deus, deveria pensar e agir dessa maneira. Muitas pessoas continuam tendo visões. Muitas pessoas continuam tendo revelações e curas. Muitos direcionam para o objetivo a que foi capacitados, pregar e glorificar a palavra de Deus. Muitos se acomodam e não aceitam essa missão. Outros usam em benefício próprio ou da sua família. Dos três, onde nós estamos? Glorificando a Deus, acomodados ou usando em benefício próprio? Muitas pessoas aceitam parcialmente o que Deus quer para as suas vidas ou aceitam de tempos em tempos. Como é que é isso, parcialmente e de tempos em tempos? Parcialmente é uma postura egoísta. Você quer só para si. Pede perdão e não perdoa. Pede bênção e não abençoa. Pede milagres para a sua família e as outras pessoas que se virem. De tempos em tempos é quando Deus ajuda, a pessoa pode agradecer ou não.
mas só vai se lembrar de Deus novamente em outro tempo de aflição, em outro tempo de necessidade. Obrigado, Senhor, e tchau. É assim que ele vive. E tem muita gente assim no mundo. Qual a visão espiritual que nós temos das nossas vidas? Se nós não vemos nada do que Deus nos mostra, se nós não ouvimos nada do que Deus diz, realmente não temos nada para falar da salvação de Deus em nossas vidas. Isso talvez nem interesse a você. Só poderíamos falar de Deus com amor, com conhecimento, com emoção, se tirássemos as mãos dos ouvidos, a venda dos olhos e confessássemos o quanto necessitamos de Deus em todos os momentos da nossa existência. Em Provérbios, capítulo 20, 12, a palavra de Deus diz assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Para que o Senhor nos fez assim, para ouvi-lo, para louvá-lo e para adorar. Na sua visão, no seu escutar de Deus, você está sendo salvo ou está perdendo a salvação? Quando tentamos olhar para Deus, ou queremos olhar o olhar de Deus em nós, sentimos gratidão, felicidade ou vergonha pelo que somos e pelo que fazemos? Há quanto tempo você não ouve a Deus? Ou será que nunca o ouviu? Em muitos cruzamentos de uma linha férrea, que a gente chama de linha ferroviária, linha do trem, existe uma placa com 3 palavras. Pare, olhe, escute. Esta placa com essas palavras tem a finalidade de alertar as pessoas sobre o risco de morte que pode ocorrer se nós não ficarmos atentos ao perigo. Na palavra de Deus, tem muitos lembretes de pare, muitos lembretes de olhe e muitos lembretes de escute. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que é isso? É Deus dizendo: pare de mentir, pare de odiar, pare de fazer a vontade do inimigo, pare de pecar. Olhando firmemente ou fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Deus está dizendo: olhe firmemente. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. É Deus dizendo: escute. Se nós não ligarmos para os alertas, para os avisos de Deus, seremos arrastados, machucados e mortos, porque o inimigo é como um trem desgovernado que se alegra com a nossa destruição. Se nós não tivermos a sensibilidade para sentir e escutar a Deus, não teremos condições de sermos alertados sobre os perigos da nossa vida física e espiritual. Graças a Deus que temos a Ele e a sua palavra. Graças a Deus que temos a Jesus Cristo, que temos o Espírito Santo, que nos avisam do perigo, não somente nos cruzamentos, mas em todos os lugares que nós estamos ou queremos ir. Nos avisam de todas as atitudes erradas ou certas que nós queremos ou pensamos fazer. Se as visões, os alertas de Deus precisam alcançar a sua vida. São essas visões, são esses alertas de Deus para aqueles que lutam para não se perderem. Aqueles que lutam para não serem machucados. Queridos, aquela imagem que os filmes usam para simbolizar a nossa luta do bem contra o mal, com um anjinho no ombro e o diabinho no outro, é verdade, só está errada a posição. O diabinho está em volta de nós, ele estará sempre ao nosso derredor, mas o anjinho, o Espírito Santo de Deus, está dentro de nós, no nosso coração. Por isso que nós dizemos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ative o seu alerta, ative o seu sininho. Escutemos a Deus antes que nós sejamos arrastados, machucados e destruídos pelo inimigo que nos odeia, pelo inimigo que não gosta de nós. As visões e os escolhidos de Deus. A atitude de não ver, não ouvir, não falar de Deus é uma postura de recusa ao Pai Celestial. A atitude de não ver, não ouvir, não falar de Cristo mostra que nós escolhemos
outro caminho, porque se nós escutarmos realmente a Deus, veremos o mal se afastar cada vez mais de nós e, cheios de gratidão, nós abriremos a nossa boca para exaltarmos o nosso Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Abra os seus ouvidos e escute a Deus. Feche os seus olhos e tenha visões, porque mais importante do que os olhos e os ouvidos é o teu coração. A cada um de nós é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um de nós é dada a atuação do Espírito Santo visando a nossa salvação. Não tem outro lugar que o Espírito de Deus queira ficar. É no nosso coração. Entregando o nosso coração a Cristo, entregamos os olhos, a boca, os ouvidos, enfim, todo o nosso corpo. Fazendo isso, somos escolhidos. Que venham visões, que venham curas, que venham revelações. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.